Olá a todos, retomando aqui então a disciplina de sistemas operacionais, a modo de introdução. Nós havíamos parado no vídeo anterior na parte de história dos sistemas operacionais. Então, quando nós começamos a olhar a história dos sistemas operacionais, aí nós começamos a perceber inclusive a evolução desses sistemas. Nós vamos passar daqui a pouquinho por cada década, mas só para a gente ter um panorama geral de onde nós estamos, de onde nós saímos e onde nós estamos chegando, eu montei essa linha do tempo aqui para a gente bater um papo. Então, lá atrás, nós começamos com a era dos mainframes, né, onde as máquinas, isso estava para a década de 50. Os mainframes começaram na década de 40, mas com os sistemas operacionais, de fato, na década de 50, né. Lá na década de 50, nós começamos a ter os mainframes, em que eu tinha uma grande unidade de processamento centralizado, né, então com poder computacional muito elevado para a época, e nós tínhamos então o acesso a esses mainframes eram feitos, né, depois de um certo tempo, uma certa evolução, via terminais remotos, que é o que nós chamávamos de terminais burros, né? Por que que eram, a nomenclatura era essa? Porque eles não tinham um sistema operacional específico, não tinham memória, eles não tinham gerenciamento propriamente dito. Basicamente era um mainframe com um fio coaxial conectado a esse dispositivo de entrada e saída, em que basicamente capturava as teclas de um teclado, mandava o comando para essa unidade de processamento centralizada e a resposta era vista no vídeo, né? Então ele já vinha processado para ser exibido naquele vídeo. Então ele era um terminal burro, não era uma estação de processamento individual como foi na era dos PCs, né? Então logo após nós chegamos na era dos PCs, aí com o IBM PC e com o Apple I, né? A questão histórica de quem começou, mas basicamente, lógico, quando a gente fala em Apple, nós estamos falando de uma arquitetura fechada, muito parecido com o que é os mainframes, em que você tem o problema do vendor lock, né? Ou seja, você fica preso naquele vendedor. E o IBM PC, por sua vez, era uma arquitetura aberta, né? Onde eu tinha outros fabricantes trabalhando sistemas para essa plataforma, outros fabricantes que conseguiam desenvolver aplicações e que rodavam em cima do IBM PC, inclusive em nível de sistema operacional, né? Não era fechado, não vinha tudo de fábrica embalado. Então, nós saímos de uma era em que a computação era centralizada, onde eu tinha sistemas operacionais que se preocupavam com o gerenciamento de usuários, mas eu tinha um processamento centralizado único, né? Então, eu tinha uma única máquina para gerenciar. E nós passamos, então, lógico, quando nós pensamos em mainframe, nós estamos falando no começo de aplicações matemáticas. Com o passar do tempo, com o surgimento do COBOL, principalmente, nós começamos a ter aplicações comerciais, né? Mas mesmo assim, ainda era um sistema sem interface gráfica, centralizado, era muito controlado, né? Não eram muitas pessoas que tinham acesso. Então, o meu nível de gestão daquele hardware ainda era muito especializado, muito específico, né? E se comparado com o que nós temos hoje, bem simples. Na era dos PCs, nós passamos então a ter a ideia de ter de um computador por pessoa, né? Então, com isso, os sistemas operacionais começaram a se modificar para atender essa característica de interação com a pessoa. Então, se nós temos um usuário sentado na frente de uma máquina, naturalmente eu quero que o sistema operacional responda à medida que eu preciso. Nós começamos a ter essa modificação, a ideia de começar a ter depois múltiplas aplicações rodando simultaneamente, né? Na época do DOS, né, se alguém se lembra ou conheceu o DOS, nós vamos lembrar que ele é monotarefa. Então, se eu abrir o editor de texto, eu só podia editar o texto. Para eu conseguir editar uma planilha, por exemplo, precisava fechar o editor de texto e abrir a planilha. Para voltar para o editor de texto, precisava fechar a planilha, abrir o editor de texto e o arquivo novamente, né? Então, ele era monotarefa. Mas eu tinha essa necessidade dos sistemas multitarefa, né? Ou que nós vamos ver mais para frente, como que são sistemas multiprogramáveis. Na sequência, nós entramos na era da VMware. A VMware foi quem iniciou a virtualização da plataforma PC, né, do x86, porque na realidade a virtualização de fato ela existe desde o VM 370, do IBM V370, que era um mainframe de grande porte que conseguia criar máquinas virtuais. Então ele pegava o hardware, dividia o hardware em partes e criava máquinas virtuais com o próprio sistema operacional que ele tinha. Então eu tinha um IBM 370 e múltiplas máquinas virtuais 370 em que eu podia usar de forma virtualizada. Então, se eu tinha falha de uma parte do hardware, só aquela máquina virtual caía, as demais continuavam executando. Mais ou menos como a sensação de resiliência é parecido com o que nós temos com a virtualização da plataforma Intel, né? Da plataforma i386, também, da plataforma PC. É claro que hoje nós estamos muito mais avançados, né? Por que a gente fala que a VMware foi a precursora, né, da virtualização na era PC, né, na plataforma i386?
E x8664 também, obviamente. Porque nessa época, o que foi criado, a virtualização dessa plataforma, não existia um auxílio do hardware para a virtualização. Então, o virtualizador, o sistema operacional que queria virtualizar sistemas operacionais em cima dele, precisava, e foi isso que a VMware fez, fosse uma tradução, nós chamamos de tradução binária. Então, conforme o Windows, por exemplo, ia subindo em cima do VMware, ele ia tirando o código dos drivers Microsoft e inserindo o código de drivers VMware, com a mesma assinatura do driver da Microsoft. Então, quando o sistema operacional da Microsoft, o Windows, chamava um driver para falar com o hardware, achando que tinha um hardware embaixo, na realidade ele estava chamando uma biblioteca, que ia para um outro sistema operacional, o Linux, hoje nós sabemos que é Linux, né? Mas para um sistema operacional VMware, que conversava com a máquina e devolvia essa informação. Então, a grosso modo, é como se eu tivesse um sistema operacional convidado, sendo executado como uma aplicação. Porque eu traduzia, eu tirava esses drivers de acesso a hardware e colocava system calls de acesso a um outro sistema operacional. Com o passar do tempo, nós fomos chegando na arquitetura 64 bits, fazer essas traduções binárias começou a se transformar em algo muito complexo, porque as instruções são muito grandes. Então, se antes nós levávamos 15 minutos para subir uma máquina, por exemplo, nós passaríamos a ter um boot de 1 hora, 2 horas. Começou a ficar proibitivo. E como a virtualização se demonstrou uma boa solução, porque nessa era PC, por mais que nós tenhamos a ideia dos desktops, nós começamos a ter aí também a ideia dos servidores, que eram máquinas mais robustas, com maior poder de processamento, para rodar serviços específicos. Então, eu tinha servidores web. Eu tinha um servidor, a partir de 89, quando ela foi criada, eu tinha um servidor que rodava essas páginas. Então, começava a consumir, ele fazia esses atendimentos. Então, era uma máquina específica para um serviço específico. E aí, nós passamos pela era dos thin clients, dos fat clients, né? Os sistemas em que a camada de software estava maior no banco de dados ou menor no banco de dados, e aí nós tínhamos essa ideia desses clientes. Então, como nós tínhamos essas máquinas, né, servidoras, ainda são máquinas caras, o que acontecia? Nós colocávamos um servidor e colocávamos vários serviços sobre essa máquina. Quando essa máquina queimava, eu perdia todos os serviços. Então, nós começamos a pensar numa ideia de virtualização. Eu posso, com a máquina queimar não, deixa eu trocar o exemplo. Tinha uma máquina que colocava vários serviços, quando corrompia o sistema operacional dessa máquina, todos os serviços paravam, por exemplo. Então nós começamos a pensar o seguinte, bom, e se eu colocar uma única máquina em um hardware, colocar múltiplos sistemas operacionais e cada serviço em si um sistema operacional diferente? Porque quando um SO falha, eu não tenho a falha de todos os outros serviços, eu tenho a falha só daquele serviço que está executando aquela máquina virtual. Então nós começamos a ter uma resiliência maior com a virtualização. Sem falar a questão do aproveito do hardware, né? Antes eu colocava um servidor, por exemplo, grande, né? Para rodar um Apache, que consumia 3, 4% do processador e a máquina ficava só para aquilo, porque se eu quisesse resiliência, eu precisava separar em máquinas físicas, né? Então eu tinha um custo muito alto de aquisição, que a gente chama de CAPEX no mercado, né? Eu tinha um custo muito alto e às vezes eu ficava ali com uma máquina potente, mas com baixo consumo do hardware. Aí vem a pergunta, mas então por que eu não usava uma máquina comum? Né? Porque nós precisávamos de máquinas em que os discos fossem redundantes, com RAID, então já são máquinas, não é uma máquina doméstica. Nós precisávamos de máquinas que as fontes fossem redundantes, para ela não parar o serviço, então ela acaba ficando cara de qualquer forma. E como o processador vem embutido, você deixava o processador parado e investia no hardware. Então a virtualização, ela traz a resiliência de múltiplos servidores para um único servidor e ainda faz com que esse único servidor seja mais bem utilizado em nível de hardware e consumo de hardware do investimento do que se eu tivesse múltiplos servidores separados. Depois dessa época da virtualização, nós começamos a ter também um direcionamento agora dos sistemas operacionais para dispositivos móveis. E quando nós falamos de dispositivos móveis, eu perco essa ideia das multitarefas, da resiliência, do alto desempenho, e começa a ter problema de interação e principalmente economia de energia, né, o consumo de bateria. Então os sistemas operacionais começaram também a se adaptar para esse mundo, que é o precursor da computação pervasiva ou da computação ubíqua, né? Ou seja, a computação em todos os lugares, seja na geladeira, seja na máquina de lavar, seja no celular, onde quer que eu esteja, né? Aquela ideia de você poder ir numa loja sem atendentes, pegar produtos, como tem no caso da Amazon,
pego os produtos, aqui eu já debito do meu cartão de crédito, mas principalmente se eu já pudesse, minha geladeira já pudesse me avisar o que eu teria que comprar, ou se minha geladeira mandasse o pedido de compra logo para a Amazon e eu chegasse lá e já tivesse separado a compra, mais ou menos como se fosse isso, né? Isso tudo rodando por caixas, né? Então as caixas baixam os aplicativos que precisam e vão executando. Então eu preciso da mobilidade das caixinhas, né? Os smartphones, tablets e assim por diante. E depois que nós passamos ainda por essa fase dos sistemas operacionais, nós começamos a fase de nuvem. Então eu tenho esses dispositivos móveis, naturalmente esses dispositivos móveis eu tenho mais clientes agora, mais consumidores, e com isso eu também preciso ter mais poder de processamento. E eu volto a ter os servidores lá virtualizados. Mas naturalmente eu começo na virtualização a ter dificuldade de entrega. Não é fácil criar uma máquina virtual, né? Eu tenho tempo, eu preciso instanciar a máquina virtual, preciso colocar um sistema operacional em cima. Então a nuvem ela veio para operacionalizar e para automatizar essas tarefas. Então, sempre que nós falamos em nuvem, é necessário que o fornecimento de máquinas virtuais, na realidade de recursos computacionais, seja provisionado de forma automática. E aí junta a necessidade. Então, se eu estou na minha empresa e eu não tenho capacidade de processamento para rodar, um exemplo, né, a folha de pagamento, que só ocorre uma vez por mês, durante o processamento da folha de pagamento eu poderia expandir a minha nuvem e consumir a nuvem da Amazon, por exemplo. E voltaria, depois que acabou o processo, eu voltaria para a minha. Ou na minha própria nuvem, ou se eu estivesse lá na nuvem pública, eu só começar a pagar pelo que eu estou consumindo, né? Então, nós começamos a ter essa característica também de sistemas operacionais que precisam. Agora, além de virtualizar, né, a gente sabe que a base da nuvem é a virtualização, além de virtualizar, eles precisam conseguir aumentar e reduzir hardware dessas máquinas de forma dinâmica com a máquina em voo, né? Eu não posso mais desligar uma máquina para dizer, vou aumentar 2, 3 GB de RAM aqui ou 5 GB de RAM e depois religá-la. Ela tem que fazer isso em voo, com ela ligada, né? Ela rodando, ela executando, perdão. Então, o que a gente percebe quando a gente começa a olhar essa evolução? Que nós temos sistemas operacionais bem específicos, que rodavam em mainframes, com tarefas específicas, com códigos matemáticos. Passamos por soluções que rodam códigos corporativos, né? Códigos de uso geral, com a época do COBOL. Depois ele se adaptou para rodar em mesa de trabalho, se adaptou depois para rodar múltiplos serviços como plataforma de virtualização, se adaptou para rodar em dispositivos de recurso restritivo, né? Principalmente de bateria, de memória, né? E assim por diante. E, finalmente, nós chegamos agora na computação em nuvem, que é uma computação extremamente distribuída, em que eu não tenho mais as barreiras físicas, né? Então, o sistema operacional precisa gerenciar isso tudo. Eu tenho o sistema operacional que forma a nuvem, obviamente, não roda num único hardware, então esses sistemas operacionais precisam conversar um com o outro, né? Trocar informação, como um sistema distribuído e robusto, né? E para onde que nós estamos indo ainda? Né? Se nós começarmos a olhar, a nuvem é só um dos passos de onde nós estamos passando. Hoje nós já falamos em fog layers, né? Ou seja, eu não tenho mais... Deixa eu só pegar um marcador aqui. Então, hoje nós estamos falando agora há pouco sobre nuvens, né? Então, as nuvens são plataformas de computação de alto desempenho, né? Com capacidade de processamento muito alta, muito recurso, mas ela está distante do meu ponto de entrada, né? De quem está lá embaixo. De quem está lá embaixo aqui com as aplicações, né? Então, nós já começamos a falar de camadas, né, nos edge layers, passando por um conjunto de processamento intermediário que nós chamamos de fog layer, ou fog nodes, ou fog servers, né? Que são redes intermediárias, são como se fossem pequenas nuvens, né? É uma neblina ali, uma coisa mais restritiva, de processamento intermediário, para que eu consiga, então, distribuir o processamento, porque nem sempre eu vou conseguir sair num dispositivo móvel e chegar até a nuvem para processar e voltar a informação. Às vezes, esse meu tempo de conexão é proibitivo. Então, nós começamos a usar estágios intermediários, né? E aí vem, na sequência, sistemas operacionais adaptados para SD-WAN e assim por diante. Então, continuando. Então, passando agora, vou passar rapidamente, né? Não vou detalhar o que é a parte mais importante, mas passando rapidamente para não ficar muito cansativo para vocês, e vou colocar materiais também ali para vocês irem se localizando e se aprofundando de acordo com os anos e as características que são importantes.
Mas quando nós começamos a olhar sistemas operacionais lá na década de 90, e aí sistemas operacionais acompanham a evolução da computação, que nós vimos lá em Fundamentos, o que nós percebemos? Que não existia sistema operacional, né? A programação era feita por painéis. Então tinha painéis de conexão e nós íamos ligando os fios e esses fios faziam a lógica de programação, como se fosse a ideia de juntar portas lógicas, alguma coisa assim. E ia acendendo então ali as válvulas e pelo conjunto de válvulas acendido eu tinha a saída do cálculo matemático. Obviamente nessa época o que nós fazíamos eram cálculos matemáticos, né? Para a gente ter uma ideia, imagina como se fosse uma central telefônica antigamente. Eu tinha, então, um usuário A que queria falar com o usuário B, mas ele não tinha conexão direta de termo de fio, né, de circuito, não saía um fio do telefone dele para o telefone do ponto B. Então, no meio existia a conhecida telefonista. E o que essa telefonista tinha? Deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui. Então, o que eu tinha? Eu tinha aqui o telefone de A e eu tinha o telefone de B. No meio existia um painel no telefonista e esse fio estava ligado aqui nesse painel. E esse outro telefone também tinha um fio nesse painel. Quando essa pessoa A, né, o ponto A queria conversar com o ponto B, o que eu fazia? Tirava o telefone do gancho, e à medida que eu tiro o telefone do gancho, isso era alarmado para o telefonista, que naturalmente também tinha uma espécie de um aparelho telefônico, que ligava então o fio dela ao fio do ponto A para conversar. E então se estabelecia um circuito e as pessoas conversavam. A pessoa do ponto A falava, olha, eu preciso falar com a pessoa do ponto B. Então o que a telefonista fazia? Né? Digamos que ela tivesse um outro aparelho telefônico e ela chamava o ponto B, que também atendia, a falar, ó, ponto A quer falar com você, tudo bem? Tudo bem. A partir desse momento que o ponto A e B poderiam conversar, ela fazia uma ligação por jumper, né? É um fio, né? Uma ligação física entre os dois pontos. E aí, a partir desse momento, eu não tinha mais essa conexão e nem essa conexão, e o A e B falavam entre si. Então, a programação de computadores era mais ou menos parecido com isso, né? Eu tinha um painel, esse painel tinha pontos de conexão, e eu ia montando uma espécie de circuitos dinâmicos, né? Como se eu conseguisse juntar lógicas dinamicamente, em vez de assemblar uma placa, como a gente assembla hoje, eu ia montando ali os circuitos eletrônicos para poder ter uma resposta, e essa resposta vinha através do acionamento das válvulas. Né? Naturalmente, o operador e o programador, nesse caso, era o mesmo, não existia essa diferenciação, até porque isso era muito complexo, então normalmente era feito por engenheiros mesmo, então quem projetava era mesmo que programava e operacionalizava isso aí. E o primeiro computador, então, que se tem notícia foi o ENIAC, né, que a gente sabe que foi um dos precursores da computação, e aí o surgimento do termo bug, que é o inseto na válvula, né, causando um problema de programação. Então, quando a gente continua, aqui chegando nos anos 40, isso que a gente estava falando, né, que as mesmas pessoas projetavam, construíam, programavam, né, faziam tudo isso, e aí nós tínhamos o que era chamado de hardwired, ou seja, eu mesmo, a programação era feita através de fios, né, era uma coisa física, não tinha nada lógico para aquilo ali, né. E a realização de cálculos matemáticos. Quando a gente começa a pensar já na década de 50, quando eu começo a ter mais aplicações, mais necessidade, os cálculos matemáticos começaram a evoluir, então o que eu precisava fazer começou a evoluir, nós começamos a perceber que a computação podia fazer mais do que simplesmente ter uma máquina projetada para quebrar uma criptografia específica, por exemplo, né? Então nós começamos a ter a ideia dos jobs, né? O que eram os jobs? Era um conjunto de cartões que eu colocava uma lista, uma fila, né? Mais ou menos como está aqui, né? Se a gente começar a olhar mais ou menos esse trecho aqui, né? Então o que a gente tem aqui no primeiro? A identificação do próprio job, que é o que esse job vai fazer. Na sequência, ele manda carregar o compilador Fortran, diz que vai entrar um programa em Fortran, perdão. Vem o código do próprio Fortran, do programa que a pessoa fez, do programador. Isso é feito em cartões perfurados, então você escrevia a lógica e perfurava mesmo, né? Como se fosse uma cartolina com alguns furos. A lógica tinha um desenho específico, um tamanho específico, uma textura específica, e você furava em máquina específica também.
mas é como se fosse um cartãozinho furado. Então você fazia a sua lógica de programação e colocava um cartão atrás do outro, né? Acredito que vocês já devam ter visto, uma ilustração, uma coisa assim, um atrás do outro, e entregava isso como se fosse um programa. Aqui ele entrava, então, num lote, né? Então eu tinha um operador, pegava vários programas das pessoas, dos programadores, e fazia a carga de todos eles numa fita. Né? Lia do cartão e jogava numa fita, então eu tinha vários programas dentro de uma fita. E essa fita ia para o computador de processamento. Esse computador de processamento, esse mainframe, processava um programa atrás do outro, então ele fazia isso. Identificava o job, dizia que vinha um código Fortran, o compilador já fazia parte da arquitetura, obviamente, né? Aí carregava aqui as variáveis, né, no Node, aqui ia carregando as variáveis, executando o programa e os dados do programa, e no final eu tinha então aqui a saída. E essa saída ia também com uma fita de saída que mais tarde ia ser impressa. E aí, então você, como programador, entregava os seus cartões para o operador, no começo do dia, por exemplo, e voltava à tarde, à noite, ou no dia seguinte, para pegar a saída impressa. Então, se você errou alguma coisa, você voltava, refazia seu software no cartão e entregava de novo para o operador, que fazia de novo a carga na fita, que rodava novamente, que soltava impresso e você ia ver o resultado. Então, tudo era rodado em lotes, né? Então, eu entregava aquele conjunto de cartão, aquele cartão era processado e eu tinha saída. Aí eu ia analisar a saída. Voltava e entrava no segundo lote para processar novamente. E esse lote, então, processava aplicações de várias pessoas, né? Vários programadores, historicamente. Então, eu não tinha a ideia de interação. Né? E quando nós falamos em jobs, ou batch, nós não temos a ideia de interação. Eu não consigo colocar uma aplicação lá e dizer para o usuário, leia do teclado, né, dar um scanf lá, leia alguma coisa do teclado. Você já tinha que ter os dados prontos, né? Ele tinha que vir na massa aqui de dados já pronta, né? Então, aqui tem uma representação, né, dos mainframes que era usado. Então tinha o mainframe 1401 com a leitora de cartão, entregava aqui os cartões, lia pelo leitor, e aí pelo leitor acionava, gravava na fita, alguém retirava essa fita e levava para um mainframe 7094. Ele processava esse sistema lia essa fita e processava isso aqui e jogava numa fita de saída. Essa fita de saída, por sua vez, ia ali para uma impressora que emitia esses relatórios, como a gente estava falando agora há pouco, né? Mas olha a evolução, ele saiu de uma máquina que não tinha sistema operacional para uma máquina agora que tem um compilador, uma linguagem específica, obviamente, e que não tem um sistema operacional propriamente dito. Se a gente pensar assim, na complexidade que ele é hoje, né, um sistema operacional bem mais simples, e que ele simplesmente conseguia ler cartões, ler a fita, um sistema operacional lia cartão, colocava em fita, outro lia fita, rodava e colocava a saída na fita. Ia fazendo isso aqui. Então eu tinha um sistema operacional que gerenciava jobs ali e que ia entregando isso na saída. Com o passar do tempo, né, isso então foi na década de 50, chegando na década de 60, nós começamos a ter algumas coisas interessantes. As aplicações que eram ditas CPU-bound, o que são aplicações CPU-bound? São aplicações que gastam mais processamento, mais processador, do que entrada e saída. Então, no geral, elas ficam 80% a 90% do tempo processando e no máximo 20%, né? Lógico que esse número não é rígido, mas no máximo aí 20%, 15% gastando entrada e saída ou menos que isso, né? Qual que é o problema dessas aplicações? Que elas gastam muito processador, mas não fazem entrada e saída. Então, se eu priorizo essas aplicações, eu fico subutilizando o sistema de discos, por exemplo. Por outro lado, eu tenho aplicações IO-bound, que são aplicações que gastam muito entrada e saída, mas não gastam no processador. Então, se eu priorizo a aplicação que é IO-bound, eu fico muito tempo em disco e deixo o processador parado. E o processador é a coisa mais cara que existia numa máquina. É uma das coisas mais caras que existem numa máquina, né, hoje em dia. Sempre, antigamente, até hoje, sempre foi uma das coisas mais caras, né? Então, eu estou priorizando um hardware e gastando um processador aqui para não fazer nada, que custa muito. Né? Então, o que eu precisava começar a fazer? Separar essas coisas e conseguir escalonar ou conseguir escolher o que eu vou fazer primeiro ou como que eu vou priorizar isso. E aí, então, surgiu o que nós conhecemos como multiprogramação. Porque, veja bem, para eu conseguir escolher o que eu vou executar, eu preciso conseguir executar, carregar mais de uma coisa na memória para que eu consiga olhar o que eu tenho.
executar. Então, eu tenho aqui 4 aplicações e eu vou escolher qual executar primeiro. Olha, se eu estou com a CPU parada, eu vou executar a CPU. Se eu estou vendo que a entrada e saída está muito parada, eu vou começar a executar a entrada e saída. Mas para eu fazer isso aí, eu preciso conseguir enxergar, né, todos os processos que estão rodando, né, todas as aplicações que estão rodando. Então, nós tivemos o surgimento da multiprogramação, que nada mais é do que a capacidade de eu carregar mais de um programa na memória. Porque, veja bem, por que a gente não fazia isso antes, né? Porque você lembra que a gente lia o cartão, carregava na fita, processava e tinha saída. Então, quando a gente começa a pensar em uma máquina convencional, digamos assim, o que nós temos? Vou desenhar aqui no cantinho. Nós temos a memória. Essa memória ela é dividida em endereços, né? O risco aí não está muito agradável, mas só para a gente... E esses endereços eles começam em 000, né? Pensando aí, se for uma máquina de 32 bits, são 32 zeros, obviamente. E eles vão... Só um minutinho que o mouse sumiu. E eles vão até o endereço FFF, pensando em hexadecimal. Então, aqui, se for uma máquina de 32 bits, nós estamos falando de 32 uns, né? Bits 1. Então, essa é a numeração máxima que a aplicação consegue indexar. Então, se uma máquina uma máquina de 32 bits, se nós pensarmos, eu tenho 2 elevado a 32 endereços possíveis, o que me dá mais ou menos 4 GB endereços. Então, eu tenho 4 GB endereços possíveis nesse espaço. Quando a aplicação quando o sistema operacional é monotarefa, não tem multiprogramação, uma aplicação consegue entrar e escrever desde o primeiro endereço até o último endereço, sem problema. Agora, pensa o seguinte, se nós precisarmos colocar 2 aplicações na memória, e eu escrevi 2 códigos. Quando eu compilo esses 2 códigos, o que acontece com as instruções? Deixa eu só pausar aqui um pouquinho. Então, quando nós começamos a pensar, num sistema computacional, o que a gente tem? Vamos pensar na aplicação num programa bem simples. Eu estou escrevendo um programa aqui, stdio.h. Aí vamos ter aqui o método main, né? Uma coisa bem simples, só para a gente entender o que eu estou falando. Eu tenho uma variável x aqui que recebe valor 10, e aí eu não vou fazer nada com essa variável x. Melhor, vamos pedir para imprimir ela aqui. X, né? Imprimir x, return 0, quer dizer, o programa ok, chegou no final certinho, né? Essa é a minha aplicação 1. Digamos que eu tenho uma aplicação 2 aqui exatamente igual, muito parecida, né? Vamos pensar outra coisa aqui, stdio.h, int main, que eu vou ter uma variável y recebe 5, aí eu vou mandar imprimir também. Só que agora o y, né? E return 0, que a aplicação está ok. Se eu compilar essas 2 aplicações, naturalmente eu não vou ter isso aqui numa linguagem de alto nível rodando em linguagem de máquina. Esses endereços que estão aqui, esses endereços que estão aqui, né? Quando eu declaro essa variável int x e int y, elas vão virar registradores de memória. Agora vamos pensar de um jeito bem simples, né? Não é muito assim que acontece na prática, mas só para a gente entender. Se eu fosse, como é a primeira variável que eu estou declarando, qual que é o valor mais natural de eu colocar, pensando naquela memória que eu tinha aqui, né? Então eu tinha uma memória aqui, que era dividida em itens, né? O menor endereço era o 000 e o maior endereço era o FFF. Então veja bem, se eu tenho esse sistema de endereçamento aqui, quando eu vou pensando num jeito bem simples de fazer um compilador, né?
Se eu vou fazer a conversão da variável x para o endereço de memória, porque isso precisa virar um programa em assembly, no mínimo, né? Então, eu teria aqui uma instrução do tipo move 10 para o endereço de memória x, né? Para um endereço de memória qualquer. Pensando basicamente para qual endereço de memória eu ia converter na média, né? Assim, no geral. Eu ia converter para o primeiro endereço de memória. Então, a primeira variável está no primeiro endereço de memória, a segunda variável no segundo endereço de memória, isso pensando que cada variável gastaria um endereço só, né? Não pensando na diferença dos tipos de variáveis, int, char, string e assim por diante. Mas eu ia converter para o endereço zero. Quando eu faço essa mesma compilação para a aplicação 2, em que endereço que eu converter o y? Também para o endereço zero. Então, se eu colocar essas duas aplicações para rodarem ao mesmo tempo numa máquina que não tem multiprogramação, o que vai acontecer? Eu vou começar a ter sobreposição de endereços. Então, as aplicações vão começar a não executar o que elas deveriam, porque eu posso começar a executar, por exemplo, o int x recebe 10, quer dizer, eu vou colocar 10 no endereço zero, e aí eu saio da aplicação. Começa a rodar a segunda aplicação, um exemplo, né? Isso não acontece em máquina monoprogramada, só para a gente ter uma noção do que poderia acontecer. Coloco o 5 no zero, comecei a rodar a aplicação 2 aqui, coloco o 5 no zero. Imprimo o 5, quer dizer, a aplicação 2 executou naturalmente. Eu paro a aplicação 2 e volto à aplicação 1. Ela já tinha iniciado o valor de x, então agora eu começo a imprimir. Qual o valor que eu vou imprimir? Imprimir o valor 5, porque foi o que eu coloquei na aplicação 2. Então a aplicação 1 foi deturpada, ela foi modificada, né? Então o que eu preciso fazer quando eu trabalho com multiprogramação? Porque, o que eu preciso implantar na máquina para ter multiprogramação? Separar o sistema de endereçamento, isso é uma das coisas que eu preciso fazer. Outra coisa que eu preciso fazer, achar uma forma de trocar as aplicações. Eu preciso ter um mecanismo dentro do sistema operacional, e aí naturalmente o hardware nos ajuda a fazer isso, que me permita fazer essa troca, né? Porque uma vez que a aplicação 1 também entrou para rodar, eu preciso de alguma forma tirá-la de lá e poder acessar a aplicação 2, né? Agora retornando aqui, então retomando, na década de 60 então surgiu a ideia da multiprogramação, que é exatamente essa capacidade de colocar muitas aplicações desculpa, na memória. E como que isso era feito? Com a ajuda do hardware. Então existia, né, dentro do hardware, né, uma partição de memória, a memória é dividida em partes. A primeira aplicação entrava no pedaço 1 da memória, a segunda aplicação na parte 2 memórias, a terceira aplicação na parte 3 memória, e o sistema operacional ficava numa quarta parte, na quarta partição. E aí eu consegui então ter o isolamento da memória. Então o meu endereço zero da tarefa 1 era o endereço zero nessa caixinha que estava aqui, né, nessa caixa que estava aqui. O endereço zero da tarefa 2 está a partir desse local da memória. O endereço zero da aplicação 3 está a partir desse local da memória. Então, eu comecei a ter essa capacidade de gerenciar múltiplas aplicações, o que foi uma revolução, né, para a época. Ainda na década de 60, nós tivemos o surgimento da técnica de spooling. O jeito mais simples da gente entender o que é spooling é pensar numa impressora. Então, quando eu mando 2 trabalhos para a impressora, pensando que não existia uma fila, eu posso mandar 2 trabalhos para a impressora, então pensando numa linha lenta de comunicação com a impressora, tenho 2 trabalhos de 100 páginas, eu começo a imprimir a página 1, 2, 3, 4 do trabalho 1, de repente eu imprimo a 1 e a 2 do trabalho 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 10 do trabalho 1, continuo com o trabalho 2, então o que eu vou ter no final? Uma impressão totalmente bagunçada, né? O sistema de spool, ou de spooling, o que ele faz? Simplesmente ele enfileira as coisas. Então quando eu mando uma impressora hoje, eu mando com um spooling. Ele fica enfileirado, e aí eu começo a processar uma impressão, depois eu processo outro, depois eu processo outro, e assim por diante. Então eu conseguia fazer as leituras desses cartões diretamente do disco, então eu conseguia tirar isso do disco e jogar para a memória, porque eu já tinha espaço em memória, e quando esse job terminava, eu já conseguia alocar o outro, né? Então eu tinha 4 aplicações na memória como de programação, um acabava, eu já conseguia colocar outro porque eles estavam enfileirados, né? Uma espécie de fila. E ainda na década de 60, e a década de 60 foi uma das décadas mais revolucionárias assim, de técnicas, né, para sistemas operacionais, nós tivemos o surgimento do time sharing. O time sharing é aquilo que eu estava falando dos terminais no começo, né? Então eu tinha um mainframe com múltiplos terminais ligados por um fio de coaxial, e eu ia digitando ali, tendo resposta, ao mesmo tempo que eu digitava aqui, outro operador também estava digitando, e outro, então eu tinha vários operadores digitando. E o que a CPU fazia então? Me dava, conforme eu ia digitando aqui, ela dava para a primeira pessoa que estava digitando
vamos arredondar aqui para segundos para ficar mais fácil, né? Para milissegundos, dava alguns milissegundos, x milissegundos para a primeira pessoa, x milissegundos para a próxima, x milissegundos para a próxima, x milissegundos para a próxima, e voltava de novo para o primeiro e ia fazendo isso aqui com um ciclo, né? Que a gente chama de round robin, né? Um ciclo de escalamento. Com um tempo de leitura dos teclados muito pequeno. Então a impressão que eu tenho como operador é que eu estou com aquela central de processamento disponível para mim. Porque é tão rápido esse tempo que eu não consigo acompanhar digitando. Então, o meu tempo de digitação é muito mais lento do que ele fazia essa rotação de leitura, né? Então, eu tinha essa impressão que estava sempre me atendendo. E isso aí foi o conceito do time sharing, né? E o primeiro sistema a carregar a time sharing foi o CTSS, que era um mainframe 7094 modificado. E aí, novamente, né? É a máquina e o sistema operacional casados, né? Vendidos conjuntamente. Então, eu tinha o vendor lock, aí, a prisão, né? E é claro que, assim, se eu tinha 20 usuários usando a máquina, mas no caso do nosso exemplo aqui, 17 estivessem ausentes, naturalmente eu gastava o tempo com 3, porque eu ia passar nos outros, não estava fazendo nada, eu voltava com esses 3 ali e gastava esse tempo todo com os 3 e ia passando para o próximo. Então, eu tinha 3 utilizando, né? Aí na década de 70 a gente começa a entrar num momento interessante da história dos sistemas operacionais, mais interessante, né, da história da computação, dos sistemas operacionais, porque nós começamos a pensar no sistema operacional de uso geral. Então eu não estava mais pensando só em aplicações específicas, militares, para cálculos, ou comercial, mas assim ainda muito restritiva, né? Eu já tinha a ideia do uso geral. E aí então, o S360 já é um modelo dessa época, né, que representou bem essa década. E aí nós começamos a pensar na época, começaram a pensar no sistema Multics, né? Esse Multics vem de múltiplo, né? Então teria a ideia de múltiplos propósitos para um sistema operacional. E é lógico, para o mainframe junto com o sistema operacional, né? Ainda estávamos na fase do acoplamento entre hardware e sistema operacional. O Multics, como a gente sabe, não foi uma plataforma que foi finalizada, funcionou, mas não foi um sucesso de mercado muito grande, né? Não teve esse sucesso. Ele foi desenvolvido pela Bell Laboratories e não teve essa... É muito caro, né? Ainda era aquela ideia que o projeto era muito bom, o conceito é muito bom, mas a tecnologia da época ainda não ajudava, né? Então, nessa época do Multics, um programador chamado Ken Thompson teve acesso a um PDP, né, uma máquina pessoal, né, um mini, não era ainda a época da microcomputação, mas já era algo pensado em pessoal. E aí ele, como ele tinha sido dispensado desse grupo do Multics, né, a Bell Laboratories começou a desfazer a equipe, ele desenvolveu, por passar tempo, um sistema chamado Unix. Como tinha o Multics, que era para múltiplas tarefas, muito complexo, ele resolveu escrever um sistema operacional Unix, né, como um trocadilho entre Multics e Unix, né, múltiplo e único, né. E aí ele criou um sistema chamado Unix, né. Esse sistema Unix original escrevia com C, era UNICS, né? Ele era um sistema já em time sharing também, de tempo compartilhado. E aí nessa época ele estava ainda tínhamos dificuldade com as linguagens de programação e um outro programador chamado Dennis Rich se juntou a ele, criou a linguagem C e aí, então Ken Thompson migrou esse Unix para a linguagem C, né? Escreveu na realidade o Unix na linguagem C. Então foi o surgimento da plataforma Unix com a linguagem C casadas na década de 70. Deixa eu só... Então, retomando aqui para a gente conseguir entender, fazer um parênteses aqui para a gente contar um pouquinho a história do universo Unix, né? Do que aconteceu com Unix, Linux e assim por diante. Depois a gente vai ter mais para frente uns slides para nós falarmos sobre a família Microsoft. Então, como eu estava dizendo, o Multics foi um projeto de uma plataforma múltipla, né? Para o propósito geral. O Ken Thompson desenvolveu então um sistema chamado Unix, também pertencente dentro da Bell Laboratories, junto com o Dennis Rich, que desenvolveu a linguagem C. E nessa mesma época, nós estávamos tendo o surgimento do protocolo TCP/IP, né? Tem uma coincidência de tempo aí dos fatos, né? Então, nesse momento que surgiu esse Unix, ele não tinha aplicação comercial, o Ken Thompson criou por lazer, teoricamente, né?
Então, esse Unix foi dado para... Não existia ainda a licença GPL, não existia open source, na época é open source, mas ele foi dado para a comunidade usar, quem tinha interesse. Então, nessa época era muito complexo os sistemas operacionais. Então, a equipe de desenvolvimento de software da Universidade de Berkeley, que estava desenvolvendo TCP/IP, usou o sistema Unix para implementar o TCP/IP. E implementou o TCP/IP dentro do sistema Unix, desenvolvido por Ken Thompson. Naturalmente, nós estávamos numa época em que a computação estava se tornando pessoal, a internet, o protocolo de internet começando a surgir. Dentro das universidades ainda existiam os mainframes e ainda tinha necessidade de computação pessoal. Então isso explodiu. Isso começou a dominar o mercado nas universidades, né? A interligação da ARPANET na época começou a ser feita em cima desses produtos. E o que esse sistema Unix tinha de interessante? Ele estabeleceu um sistema de boot chamado System 5, ou um sistema de controle. O que o System 5 é? Né? Assim, é um sistema de boot, então quando eu ligo uma máquina baseada em System 5, e os Linux, muitos, né, com exceção do Slackware e do Ubuntu, eram baseados em System 5 até recentemente, quando eles passaram a ser agora recentemente baseados em System D, todos eles tinham um sistema de boot baseado em System 5 e acesso a processos baseados em System 5. O que o System 5 tem como característica principal? Existe um diretório chamado, né, normalmente /etc e um outro diretório chamado initd. O que tem dentro desse diretório initd? Tem um conjunto de scripts que levanta o sistema operacional. Então aqui dentro eu vou ter, por exemplo, o script que levanta o Apache, o HTTPD, eu vou ter o script que levanta o SSD, né, o serviço SSH, perdão. Eu vou ter o script que levanta aqui o Squid, que é um proxy, e assim por diante. Eu vou ter vários serviços aqui dentro sendo executados. Se você olhar esses scripts, a gente abrir um script desse, e lá dentro do /etc de HTTPD, por exemplo, nós vamos ver que esse script tem alguns estágios. Ele tem um estágio, por exemplo, de start, então eu posso startar esse serviço. Eu tenho um estágio de kill, né, ou stop, de parar esse serviço. Eu tenho um estágio de reload em alguns deles para recarregar variáveis de ambiente, restart para restartar o serviço. Então, é um script organizado, né, para fazer as operações daquela aplicação. E aí ele definiu, junto com essa estrutura de colocar esses scripts para fazer isso, essa divisão, esses sistemas eles possuem o que nós chamamos de run levels, né, que naturalmente existe até hoje. Esses run levels, eu tenho run level nível 1, nível 2, e vou tendo aqui níveis, normalmente até o nível 6. O que isso faz? O run level, ele faz com que o sistema operacional adote um comportamento. Então, por exemplo, eu posso dizer que o run level 6 é para restartar a máquina. Então, quando eu starto, fala que o sistema operacional adotou o nível de execução 6, ele vai rodar os scripts de nível 6 que vão fazer com que a máquina restarte. O nível 3, por exemplo, digamos que é um sistema de boot, eu estou iniciando o sistema operacional em modo multiusuário com rede. Então, dentro desse nível de execução 3, eu vou ter esses scripts dentro do initd que fazem com que a máquina seja executada de forma multiusuário com interface gráfica, ou sem interface gráfica, perdão. O 5, multiusuário com rede com interface gráfica. Mas como que ele separa esses scripts, né? Não sei se vocês conseguem entender bem. Então, cada nível, cada um desses 6 níveis, faz com que o sistema operacional adote um comportamento. Então, nível 3, eu tenho uma máquina, um sistema operacional estabelecido, sem interface gráfica, com ambiente de rede e com multiusuários. Nível 5, um sistema operacional estabelecido, com multiusuários, com rede estabelecida e com interface gráfica. Nível 6, vou restartar a máquina. Nível 1, por exemplo, vou desligar a máquina. Né? Então, cada um faz isso. E onde que eu tenho essa definição? Para cada um level desse, deixa eu só colocar mais uma caixinha de texto aqui. Para cada run level desse, eu tenho um diretório chamado rc1.d, que é do run level 1. Eu tenho /etc rc2.d, que é o diretório do run level número 2. Eu tenho /etc rc3.d e assim por diante. Até o /etc rc6.d. Né? Então, cada diretório desse indica quais scripts lá do init devem ser executados para que eu tenha um level desse aqui estabelecido. Então, se eu olhar dentro do /etc rc3.d, por exemplo, que é um sistema multiusuário com rede, mas sem interface gráfica,
por exemplo, o que eu vou ter lá dentro? Se eu olhar lá, eu vou ter dentro, então, vou colocar ele aqui no lado aqui, eu vou ter um script do tipo S01 HTTPD. Vou ter um outro script do tipo K99 squid-d, né, ou squid. Vou ter um outro K, um exemplo, xorgd, ou alguma outra coisa assim que mate x11, que não 99, 98, por exemplo, x11, que não deixe levantar o X, né, o servidor X, né, o servidor gráfico. E aí, se eu começar a olhar, o que é, na realidade, esse S01 HTTPD? O HTTPD nada mais é do que um link simbólico para esse HTTPD aqui. Então, eu estou rodando, na realidade, eu estou dentro desse diretório só dizendo o seguinte, você vai rodar esses scripts. E quais são para rodar e quais não são para rodar? Eu só vou rodar os que tem S de start. Então, quer dizer, se tem S, quer dizer, eu vou startar esse serviço. E vou startar com qual prioridade? No nosso caso aqui do HTTPD, com prioridade 1. Então, vai ser start, né, rode o HTTPD prioridade 1. Se eu tiver um outro ali de start com 02, eu vou executar depois do HTTPD. Estou dizendo qual que é a sequência que eu vou usar. E esse start aqui vai chamar dentro do script HTTPD a instrução start. Então, vai levantar o serviço. E quando eu tenho K, que é de kill, né, quer dizer, eu não vou executar. Então eu preciso matar, porque veja bem, pode ser que por algum erro de programação, alguém dentro do script HTTPD colocou a interface gráfica para subir, por exemplo. Então por mais que eu não esteja dizendo que é para rodar a interface gráfica aqui, eu não consigo garantir que ela não rodou. Então eu tenho os scripts com K, com kill. O que eu estou dizendo? Olha, você vai, a gente não colocou o script aqui do X11, mas você vai, por exemplo, aqui no caso, matar o squid. Então, com a prioridade de 99, então primeiro você roda os starts, prioridade de 1 a 99, né, assim por diante. Depois você roda os kills, prioridade de 1 a 99. Então, a sequência é que eu vou rodar os kills. Posso ter 2, 3, 99? Pode, ele vai rodar aí por ordem de listagem. Então, o que ele vai fazer? Ele vai rodar esse script squid, né, que a gente tem aqui, o comando stop lá dentro, para parar o script. Então, se ele estiver rodando, ele vai parar. Se ele estiver rodando, não tem problema nenhum. E aí, então, a gente tem um sistema de boot completo, que me diz qual é o nível que o sistema operacional está e quais os scripts eu tenho que rodar. E isso se torna uma coisa muito organizada. E aí que começou o nosso problema com o Unix. O que aconteceu? Esse systemd com o Unix mais o TCP/IP se tornou uma plataforma muito utilizada. E o que a Bell Laboratories viu? Olha, a empresa privada ela precisa ter lucro. Então esse Unix se transformou numa marca registrada. E começou um processo com a Universidade de Berkeley, e aí é um dos maiores processos da história envolvendo sistemas operacionais, para que a Universidade de Berkeley parasse de usar o Unix. Mas a Universidade de Berkeley havia feito muita implementação dentro do Unix. A pilha TCP inteira estava lá dentro, né? Tinha mais shells, tinha outras coisas também que estavam dentro do Unix. Então, o Unix se transformou no sistema completo por interferência, inclusive, do pessoal de Berkeley. E aí, o que o pessoal de Berkeley fez? Bom, já que eu tenho que separar esses systems D, eles criaram as distribuições de Berkeley, BSD. O que eles fizeram? Olha, já que eu não posso usar o System 5, que é a principal característica do Unix, é o System 5, eles criaram um sistema de boot BSD, que basicamente é a junção dessa ideia de execução separada por scripts num script único, né? Ou num conjunto de scripts únicos. Então, por exemplo, a habilitação de módulos fica no script só. Dentro de um script eu tenho todos os módulos que estão para ser habilitados e quais não estão. E aí, então, criaram outro sistema que foi chamado de BSD. Nessa linha aqui do BSD, nós temos hoje, por exemplo, o Free BSD, nós temos o Open BSD, Sama BSD, PC BSD. Então, toda vez que nós falamos em BSD, nós estamos falando em sistemas que são Unix-like, quer dizer, eles vieram do Unix original aqui atrás, né? Mas que são feitos em cima do sistema de boot e as características que o pessoal de Berkeley colocou para que não tenha mais amarra com o Unix original, né? Não tenha mais nada a ver com o Unix original. É claro que as ideias de interface de comunicação, a gente vai ver daqui a pouquinho de interação, o POSIX, se mantém porque ele é um padrão, não estava preso ao Unix, né? E aí nesse lado aqui do Unix com o System 5,
surgiu outros sistemas, que são muito famosos também, AIX, Solaris, HPUX, né, que já não roda mais, mas ainda existe alguns legados. Então, esses sistemas aqui começaram a derivar do System 5, do Unix original, normalmente sob licença, então foi licenciado com a Bell Laboratories. A Bell Laboratories foi vendida posteriormente para a TIT, né, hoje é o que nós conhecemos como a TIT. Então, quando se fala em Unix, de fato, quem são os Unix de fato hoje? Esses caras aqui, mais alguns que entram nessa lista, SCO e assim por diante, né? Existem outros aqui que também se encaixam, que são os Unix de fato. Quando nós falamos em BSD, eles são Unix-like, porque derivaram do Unix, têm características do Unix, mas não são Unix mais, eles são softwares BSD. Inclusive a licença BSD é a licença mais aberta do mundo, né? Mais permissiva do mundo, porque ele inclusive deixa você fechar o sistema. Então, se você pegou um FreeBSD, modificou e quer fechar, que é o foi o que a Apple fez, né, com o Darwin. Darwin era um BSD. Ele pegou esse BSD, modificou, criou o macOS e fechou e vende hoje como uma solução proprietária, né? Então ele permite inclusive fazer isso. Quem não quer fechar, continua livre, não tem obrigação de republicar, você não precisa fazer nada, você faz o que você quiser com aquele código, né? Então é a licença mais open possível, né? A maior liberdade possível, não open, mas a maior liberdade possível, né? Nesse conjunto aqui de sistemas surgiu a ideia dos sistemas GNU Linux, que é uma história que não tem nada a ver com a história do BSD. Simplesmente ele pegou um atalho aqui na década de 90, quando ele surgiu em 91. Existia um sistema desenvolvido pelo Tannenbaum, um sistema chamado Minix, né? Deixa eu só colocar o Minix aqui em cima. O Tannenbaum havia desenvolvido um sistema chamado Minix para ensino, para a universidade onde ele mestrava a aula, né? E muitas pessoas usavam esse sistema Minix, até porque era difícil você achar outros sistemas operacionais, né? Essa briga aqui entre a Bell Laboratories e a Universidade de Berkeley levou década, né? Então, demorou para que isso aqui fosse resolvido e se transformasse numa plataforma aceita e muito utilizável, inclusive para desktops. E quando a gente fala em software BSD, por mais que hoje não é comum nós vermos FreeBSD rodando em arquitetura Intel, né, PC, né, x86, x86-64, ele derivou de uma arquitetura não PC, né, da arquitetura RISC, ele veio das máquinas RISC e assim por diante. Então o Minix era um sistema operacional feito para PC, né, o Tannenbaum feito para PC. Só que o Tannenbaum tinha uma característica de querer que o sistema fosse utilizado para educação, então o sistema precisava ser bem simples, né? Não podia ter muita complexidade. E conforme você vai evoluindo o sistema para atender as necessidades do dia a dia, naturalmente ele se torna complexo, né? Ele se torna muito mais complexo. E aí o Tannenbaum não quis avançar muito em cima do Minix. E aí o Linus Torvalds começou a criar um sistema Linux. Começou por desenvolver por interesse próprio no sistema operacional. Um dia ele publicou a mensagem, né, a famosa mensagem de que quando homens querem serem homens, escrever seus próprios drivers, né, device drivers. E aí um conjunto de hackers, um conjunto de pessoas especializadas ali começaram a investir em Linux e ajudar ela a desenvolver. E aí junto com isso, Richard Stallman estava passando por uma fase, havia criado a Fundação GNU, né, porque ele criou o conceito de open source, né, e vindo da universidade havia tido problema com a Xerox, no drive proprietário, e aí resolveu criou o movimento GNU, que é um software livre. Só que o GNU ele tinha várias ferramentas, inclusive o Emacs, tinha GCC, compiladores, o Make, assim por diante, mas não tinha um kernel do sistema operacional. O Linux, por outro lado, tinha um kernel do sistema operacional, mas não tinha aquelas aplicações acessórias. Então foi feita uma junção dos dois, né? O projeto GNU tinha um núcleo de sistema operacional previsto para desenvolvimento chamado GNU Hurt, que roda hoje, inclusive, mas que nunca foi implementado 100%, né? Ainda tá bem longe de ser um Linux, né? E então juntou-se ali o kernel Linux com as ferramentas GNU e criou-se então a ideia dos GNU Linux, né? Do sistema GNU Linux. Naturalmente, tinha dificuldade de instalação disso aí, e aí começou então a vir as distribuições. E aí temos
as distribuições Debian surgindo há mais tempo junto com o Slackware. O Slackware é interessante que o sistema de boot dele, a filosofia do Slackware é ser simples e ser o mais Unix possível, né? Lógico que o Linux não tem origem no Unix, mas é aproximar o Linux o máximo do Unix possível. Então, o sistema de boot do Slackware é baseado no BSD. Todas as outras distribuições, com exceção do Ubuntu, que surgiu posteriormente baseado em Debian, se basearam no sistema de boot System 5. Aí, junto com o Slackware e o Debian não muito mais novo, surgiu a Red Hat, que é um sistema com foco corporativo e hoje a maior empresa de software livre, né, que existe. Criou o sistema Red Hat, depois derivou o Fedora. E na Holanda havia o surgimento do SUSE Linux, né, que também tem fins corporativos, empresariais, e depois foi aberto através do OpenSUSE. Aí uma coisa interessante, que quando a gente fala em Red Hat e SUSE, temos a impressão de que são código fechado. Na realidade, eles não são fechados. Toda vez que você tem Linux, e o Linux é liberado pela GPL, pela licença GPL, então se você faz modificações, você é obrigado a recolocar o código aberto. Você não pode fechar o código. Então, tanto o código da Red Hat quanto do SUSE e Linux estão abertos. O problema é que eles não são facilitados para você ter acesso, né? Não é uma coisa muito... não tem um instalador já padronizado, não tem empacotado, não tem uma imagem ISO, então não tem essa facilidade toda que nós temos Então, retomando aqui, então o código de Red Hat do SUSE ele está disponível também, mas o código fonte, né, ele não está ali compilado fácil para você acessar. Então, o que o pessoal, que acontece? Então, hoje, por exemplo, hoje, quando nós precisamos usar um Red Hat e não queremos pagar, né, e tem esse detalhe, por exemplo, a Red Hat, quando você compra, você tem acesso à Red Hat Network, então os pacotes são acessados pela Red Hat Network, e a partir do momento que você não tem mais a assinatura de suporte, você não consegue mais instalar as aplicações. Então, você precisa desvincular da Red Hat Network, vincular repositórios abertos para poder trabalhar. Então, por exemplo, existem projetos que têm esse trabalho de pegar o código-fonte de um sistema operacional corporativo, digamos assim, mas que é open source, e entregar para a comunidade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, o CentOS nada mais é do que o código da Red Hat compilado, né, sem as trademarks, por exemplo, que a marca Red Hat é patenteada. Então, é retirado esses trademarks aqui da Red Hat e disponibilizado para uso. Então, quando você instala um CentOS, é exatamente igual um Red Hat. Né? É claro que os pacotes estão nos repositórios do CentOS, não lá da Red Hat, então não tem a questão de suporte e assim por diante, mas o código é o mesmo. E no caso do SUSE, nós temos hoje, aí a SUSE ela tem uma iniciativa interessante, que ela tem o OpenSUSE, né? Que é o SUSE aberto, naturalmente os pacotes tem um pouco de diferença na parte corporativa, nos contatos, principalmente a parte de suporte, ferramentas de suporte, né? Mas eu tenho um código muito próximo para usar. Então hoje a gente consegue acessar diversas distribuições, cada uma com característica específica, e lógico, quando a gente começa a olhar Debian, eu tenho múltiplas distribuições que se derivaram dele. A mais famosa é o Ubuntu, que é basicamente o Debian teste colocado em produção, é claro que com um conjunto de pacotes compilados. O Debian é uma das distribuições que mais tem pacote, né, compilado atualmente. Da Red Hat nós temos o CentOS, temos o Fedora e assim por diante. Também vai tendo as ferramentas são, conforme se eu pego o Red Hat e vou usar o Fedora, o comportamento dos pacotes são os mesmos, né? As ferramentas são as mesmas, que elas são derivadas, né? E assim por diante. E aí uma coisa que é importante destacar, que na realidade o Linux não foi derivado do Minix. O Linus Torvalds seguia o Tannenbaum, utilizava Minix, mas o Minix é um sistema operacional microkernel, enquanto o Linux é um sistema operacional monolítico e hierarquizado, né? Tanto é que tem um debate forte entre os dois na internet sobre a característica de cada tipo de kernel. Quando nós falamos um kernel monolítico, a gente vai ver daqui a pouquinho, ele é um kernel mais performático, eu tenho mais performance porque eu tenho menos separações de funcionalidades.
né? Quando a gente fala no kernel, microkernel, eu tenho mais separação, então é mais fácil de manter, mais fácil de controlar, mas eu tenho menos performance, né? E aí tem núcleos que são híbridos, né? Que usam a característica dos dois. Então essa é a ideia do mundo Unix, né? Do mundo Unix-like. Então lembrando ali que BSD não é Unix, né? E aí só um detalhe que eu não tinha falado lá, por que quando a gente usa tanto o FreeBSD quanto o Linux, quanto o AIX, os comandos são muito parecidos, né? Então eu tenho CD para modificar diretório, PWD e assim por diante. Isso vem de um padrão chamado POSIX, que é um padrão internacional para interação com o usuário, né? Então todo sistema operacional ou toda que implementa o padrão POSIX vai ter esse mesmo comportamento. Mas isso não quer dizer que quando você executa um LS no Linux, ele tem a mesma execução de código embaixo, né, no kernel, que um BSD. Né? Eu tenho, então, como embaixo eu tenho estruturas diferentes, file system diferentes, estrutura de processos diferentes, eu tenho acessos, os acessos são feitos de forma diferente, mas a interação com o usuário, a interface com o usuário é sempre a mesma porque eles obedecem um padrão chamado POSIX. Então, continuando aí a partir da década de 70, né, quando a gente fala em Linux, a gente já estava na década de 90, mas eu optei por fazer assim porque a gente pega uma linha histórica ali do Unix, né, do mundo Unix, ou dos Unix-like. E aí, voltando aqui então, ainda agora na direção dos produtos da Microsoft, quando a gente chega nos anos 80, nós temos o surgimento do CPM, né, da Digital Research, e aí o surgimento do DOS. Com essa criação do IBM PC, a IBM fazia hardware, mas não fazia sistemas operacionais. E aí nós conhecemos já aquela história, né? A Microsoft comprou um sistema operacional da Seattle Computer e modificou naturalmente e criou o DOS, né? Que foi o sistema lançado junto com o IBM PC. E aí o DOS foi progredindo, né? Nós chegamos até o DOS 7 e aí começou a vir a família NT, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Nessa mesma época, na década de 80, temos o surgimento então, do Macintosh, que foi um kernel BSD modificado, né, o Darwin, que foi modificado e gerou o macOS. Ele foi lançado em 84, já baseado em janelas, né? Lembrando que as janelas foi criado dentro dos laboratórios da Xerox ou da Xerox, e aí foi implementado dentro do Macintosh. E aí depois a Microsoft com Windows fez uma adaptação da mesma tecnologia. Linux surgiu ali em 91, né? Então um pouco depois. E aí na sequência, então, quando a gente começa a pensar nos dias atuais, começamos a entrar na computação distribuída, que foi o que nós estávamos falando lá atrás. Entramos na computação distribuída com sistemas operacionais de rede, com a implementação do TCP/IP, lá ainda na década de 80, 70, 80, com a equipe de Berkeley, né? E aí o surgimento da rede de computadores. Depois nós tivemos o surgimento dos sistemas operacionais distribuídos, que são sistemas operacionais que rodam em várias máquinas ao mesmo tempo. E aí é importante a gente diferenciar. Sistema operacional de rede, eu tenho múltiplas máquinas rodando um sistema operacional completo em cada uma e eles conversam em cima da arquitetura TCP/IP hoje em dia ou antigamente em IPX, alguma coisa assim, algum protocolo de comunicação. Mas cada máquina tem um sistema operacional completo. Então vai ter a parte de processamento, de processo, de memória, de gerenciamento de disco e assim por diante. Quando a gente fala em sistemas operacionais distribuídos, nós temos um sistema operacional rodando em cima de várias máquinas diferentes. Então, um nó vai rodar, por exemplo, o sistema de processamento, um outro nó, um outro hardware, outro equipamento vai rodar o file system, um outro gerenciamento de memória e assim por diante. Então, eu tenho o sistema operacional sendo fatiado em cima de vários computadores. Hoje em dia, nós não temos mais, fora da academia, sistemas operacionais distribuídos. Nós temos hoje são sistemas operacionais de rede executando de forma colaborativa, né? Então, quando a gente olha a VMware com virtualização, ele trabalha em clusterização, mas ele é um sistema operacional completo. E aí existe uma interface, um software de gestão que ajuda a fazer essa orquestração, mas não chega a ser um sistema operacional distribuído propriamente dito, né? Ele é mais um sistema distribuído do que um sistema operacional. E aí nós temos os sistemas de imagem única, que é quando eu consigo colocar várias máquinas, e isso já vai para a computação distribuída e computação paralela, né, para programação concorrente. Eu tenho várias máquinas com SOs independentes em cima de cada uma delas, mas eles criam uma espécie de uma camada que nós chamamos de middleware, e o usuário que está usando aquilo ali já não sabe mais onde que ele está. Então ele está falando
Ele manda uma aplicação para ser rodada, a hora ela roda no O1, a hora roda no O2, no O3, e ele não tem essa noção de onde a aplicação está sendo rodada. A nuvem, quando a gente roda a nuvem do tipo aplicação como serviço, né, não infraestrutura como serviço, né, mas como SaaS, né, software como serviço, lembra muito um sistema de imagem única, mas o sistema de imagem única ele é feito para clusters, então para alto desempenho, não para alta disponibilidade, né, apenas. E aí, na sequência, nós passamos então para os virtualizadores, como nós fomos lá atrás, dos containers, que é uma tecnologia antiga, mas que hoje está sendo repaginado, né, e entra na época do Kubernetes e assim por diante, e as nuvens e as redes fog e assim por diante. E aí, fazendo então, assim como nós fizemos uma parada para falar um pouquinho sobre a família, o padrão Unix-like, falar um pouquinho da família Microsoft, que ela tem a Microsoft com a família Windows e DOS e Windows, né? Ela tem uma característica específica que é dela. Ela não compartilha com outros sistemas operacionais, né? Então aqui a gente tem um gráfico de uma estrutura de evolução, só para a gente poder entender mais ou menos. Então tudo começou lá na década de 80 com o DOS. O DOS ele foi então DOS 1, 2 até o DOS 7, né? E o DOS tinha, depois de um tempo, um sistema de janelas, que era o Windows, mas na realidade eu tinha o DOS rodando como sistema operacional, e o Windows era mais ou menos como é hoje o KDE e o GNOME para o Linux, né? Então não tem, o Windows não era um sistema operacional, era só um sistema que gerenciava a interface gráfica. E aí o mais famoso deles foi o Windows 3.11, né, que era For Workgroups, quando começou a ter a interligação de redes. Então você startava o DOS, rodava o Windows em cima e você já tinha a tecnologia de redes aqui, imprimir em rede, a parte de pasta compartilhada, que começou com a Novell NetWare. Né? A Novell que iniciou essa ideia de arquivos compartilhados, autenticação centralizada, e o Windows 3.11 estava começando a carregar isso na época. A Novell usando o protocolo IPX e a Microsoft já vindo com a ideia do TCP/IP, né? Deixa eu só ajustar aqui. Nessa época ela usava SMB, que é o protocolo de arquivos compartilhados em impressora, mas naturalmente com o tempo ela foi para TCP/IP. E a Novell usava IPX, que é um protocolo proprietário, muito famoso, foi muito utilizado. E com o tempo a Novell, o sistema Novell deixou de existir e hoje o SUSE, o Linux do SUSE, pertence à empresa Novell, né? Então, só para a gente ter uma noção histórica de como aconteceu. Aí o que aconteceu nessa época? Quando a gente estava no Windows 3.11, 3.1 e no 3.11, a partir do 3.11 começou a surgir o Windows 95. O Windows 95 ainda era um sistema operacional, era um gerenciador de janelas que rodava em cima do DOS, mas a gente já não tinha mais a visão do DOS propriamente dito, né? Eu não era como era no Windows 3.11, nos Windows anteriores, em que eu abria o DOS e depois eu startava o Windows. Eu já ligava a máquina e já startava o Windows. Então já era uma mescla de um sistema de suporte DOS com algumas coisas de janela sendo implementadas em nível de kernel. Então nós tivemos aí a ideia do surgimento do Windows 95, depois do 98 e o Millennium Edition, que foi o Millennium Edition, o Windows ME, foi um dos que mais deu problema na história da Microsoft, né, junto com o Vista, mas é um problema bastante conhecido porque foi quando a Microsoft implantou nessa linha doméstica, que era uma linha residencial, a ideia do plug and play, né? Porque antigamente a gente ia implantar uma máquina uma placa de modem, por exemplo, na máquina, eu era obrigado a setar o jumper dessa placa para dizer qual que era o IRQ que ele ia usar, né? Qual que era o barramento de comunicação, qual que era o endereço de comunicação que ele ia usar. Com o Windows ME, na época do Windows ME, estava surgindo as tecnologias plug and play. Então, teoricamente, eu colocava a placa no barramento e esse sistema, com apoio do hardware, com apoio do hardware, conseguia dar o endereço para ele dinamicamente. E essa época, juntos com o surgimento da DSL, causou muitos problemas em cima do Windows ME. E aí, juntamente também que a Microsoft queria parar o lançamento na época do Windows 98, e ela lançou o ME porque o 98 fez muito sucesso. E ainda a família NT, que nasceu lá no NT 3.1, ainda não estava muito estabelecida, porque quando a gente começa a pensar em NT, o que aconteceu? Nós tivemos aqui do Windows 3.11
a Microsoft startou um novo projeto, e esse NT é de New Technology, quer dizer, não tem vínculo nenhum com as soluções DOS anterior, ou com Windows 95, 98. É um projeto totalmente novo de kernel. Então ele começou uma solução totalmente nova. E aí veio lá, então, do NT 1 para o 4. O 4 foi o NT mais famoso, assim, que ainda se chamava NT. Depois o Service Pack 6. E aí culminou no Windows 2000. Até o NT4 era bem convencional você usar o Windows NT Server para servidores dentro de empresa, o Windows NT Workstation para os trabalhadores, para os colaboradores da empresa. Em casa, as pessoas usavam o Windows 98, que era muito mais bonito. Então, o que eles fizeram? Né? O Windows 98 tinha interface gráfica baseada na do Windows 95. Então, o que foi feito? Lá, quando o NT4 saiu e veio o Service Pack 6 de correção, a interface gráfica do 95 foi embutida no NT4, né, na sua plenitude. Então, melhorou muito o aceite. E aí o Windows 2000 veio para fechar esse pacote. E foi feito na virada do milênio, né? E ele saiu com duas versões. A versão Professional, que teoricamente era um desktop para você usar tanto no trabalho quanto em casa, e a versão servidora. Mas como os usuários ainda tinham muito vínculo com o Windows 98, a Microsoft optou por criar um Windows ME e lançou na mesma época, né? Isso fez com que o Windows 2000 demorasse um pouquinho mais para chegar nas residências. De fato, ele não chegou nas residências das pessoas com tanta força, né? Por causa do ME. Mas o ME também serviu para finalizar, como teve muito problema, ele acabou finalizando essa linha de Windows 9X aqui, 95, 98, e aí finalmente com o ME. E aí, a partir então desse momento, surgiu uma separação dentro da Microsoft entre o que é para servidor e o resto, né? Desktop, estação doméstica, não tinha mais diferença. E aí isso aconteceu quando surgiu o Windows XP, que foi um dos mais famosos, um dos mais estáveis, que tinha versão Home e versão Professional. Então ele começou a diferenciar o Windows Desktop doméstico e Desktop Workstation para a empresa pelas funcionalidades e pelo custo, né? Então tinha a versão Home e Professional, depois veio o Vista com Home e Professional, aí o Windows 7 com várias versões também. E por outro lado, a gente foi tendo o Windows 2003 Server, depois o Windows 2008 Server, o Windows 2012 Server, e aí a parte servidora, por exemplo, a partir do 2008, desculpa, a partir do 2008, já começou a vir com Então, o Windows, a partir da versão 2008 Server, começou a juntar a parte de virtualização dentro do sistema operacional. Então, na época, nós ainda tínhamos o Windows 2008 Server e o Hyper-V, né, que é o virtualizador da Microsoft sobre ele. E com Windows 10 também, isso já foi para os desktops domésticos, né? E o Windows Server 2012 hoje já não tem mais essa separação tão clara entre o que é o Windows, o que é o Hyper-V, e aí no 2016, menos ainda, né? Então, ela começou a caminhar com essa estrutura. E o que é importante a gente lembrar? Que a família 9X é um kernel totalmente monolítico, baseado nessa história, nessa evolução do DOS, né? Dessa geração DOS que veio evoluindo. A estrutura NT é baseada numa nova tecnologia, totalmente desenvolvida a partir de 32 bits, ela não teve versão 16 bits, e o terminal que a gente usava lá dentro, né? Era um emulador, um prompt do DOS, não era o DOS propriamente dito. Então, era apenas para eu ter compatibilidade de aplicações, para não fazer com que as empresas tivessem que desenvolver tudo, né, do zero. E até uma coisa engraçada, assim, um fato histórico, né, a gente vai ficando, depois que passa um tempo, quando eu estava na faculdade ainda, me formei em 2002, era comum você ir procurar emprego de programação, por exemplo, e as pessoas te perguntarem se você programava em 32 bits. Mas, na realidade, elas não queriam saber se você programava em 32 bits, elas queriam saber se você conseguia escrever códigos para plataforma NT e com interface gráfica de 32 bits, né, que era o que rodava nas máquinas NT. Porque era bem comum quando se falava que você programava para 16 bits, a pessoa programava em Clipper. E o Clipper rodava em terminal, né, então não tinha interface gráfica. Então no mercado ainda existia uma confusão desse negócio, dessa ideia de 32 bits tem uma interface, linguagem de programação como Delphi, por exemplo, já vinculada à interface gráfica,
e 16 bits seria vinculada ao mundo DOS sem interface gráfica, né? Só para a gente ter uma separação histórica, para a gente ver como é interessante a visão do mercado na época. Então, continuando aqui, às vezes a ferramenta de marcação aqui se perde. Então, quando a gente compara a família Windows 9X, né, e a família NT, então, totalmente 32 bits, só o NT. Gestão de segurança, só o NT tinha, então, múltiplos usuários, só o NT. O Windows 98 não tinha, o Windows 9X não tinha múltiplos usuários, né, o que tinha, você conseguia era criar configurações de desktop diferentes para o usuário, mas não eram usuários totalmente independentes, com pastas e acesso a disco separado, memória separada, não existia essa separação. Arquivos protegidos só existia no NT. O espaço de gerenciamento privado, né, para cada programa DOS só tinha no NT, com uma forma de proteção, inclusive como já era emulado, né? Ser baseado em Unicode, só NT. Multiplataforma também, só o NT. E multiprocessadores. Na época, nós tínhamos bastante, as máquinas tinham um clock muito alto, né? Então a gente falava ali em máquinas que chegavam a 4 GHz de clock, mas tinha um único processador. Era difícil você ver máquinas que tinham múltiplos sockets, né? Múltiplos processadores, múltiplas pastilhas. E o NT já foi preparado para isso. A família 9X não tinha, eles só enxergavam um único processador. Plug and Play aí era engraçado, porque Plug and Play, a família 9X, a partir do ME era Plug and Play. Em 98 já tinha algumas coisas, o Second Edition, o 98 SE, que fazia o Plug and Play, mas ele foi implementado com mais força no ME. E o NT não tinha, era até interessante, você instalava um NT4, por exemplo, você era obrigado a ter os disquetes na época dos drivers, porque senão sua placa de rede não funcionava, nada funcionava. Ele não identificava nada, você tinha que setar tudo na mão, né? Nem driver você conseguia achar. E alimentação de energia também era uma preocupação dos 95, 98, porque era doméstico. E o NT, como era feito, pensado em empresas e não tinha essa preocupação. Sistema de arquivos FAT32, ambos suportam, né? Isso a gente vai ver mais para frente, que é um sistema de arquivos bem comum no mercado. NTFS, que é New Technology File System, foi criado por Windows NT, então é um sistema de arquivos com permissão, capacidade de compartilhamento, granularidade alta, é um dos sistemas de arquivos com maior capacidade de controle de usuário, né? Então eu tenho, por exemplo, a diferença de poder executar e executar, mas não poder copiar, por exemplo. Eu consigo chegar nesse nível de detalhamento, coisa que a gente não consegue no geral em outros sistemas de arquivos, né? API de 32 bits, ambos tinham, né? Eu conseguia desenvolver programas de 32 bits em qualquer um dos dois. Então, quando eu fazia um software Delphi, na época, ele rodava tanto em Windows 98 quanto em NT, mas como eu estava falando antes, a mentalidade do mercado era que toda vez que se falava em interface gráfica tinha que ser 32 bits, né? E a capacidade de rodar programas DOS antigos não existia no NT original, né? A gente conseguia fazer algumas coisas ali com o emulador, então códigos em Clipper conseguia executar, mas às vezes precisava adaptar, tinha bastante dificuldade. E com relação à sobrescrição, a capacidade de sobrescrever dados de usuário dentro do SO, isso podia acontecer no 9X, porque não tinha nada de segurança, e o NT foi pensado em segurança, né? E aí a gente começa a entrar, então, uma vez que a gente conseguiu ver agora esse mundo Unix, Microsoft, entender mais ou menos DOS, monousuário, multiusuário, monoprogramado, multiprogramado, a gente começa a pensar agora na organização do núcleo dos sistemas operacionais. Então, eu tenho o núcleo, tenho as aplicações acessórias. Então, pensando só nesse núcleo, como é que eu organizo esse núcleo, né? Quando a gente começa a falar em sistemas operacionais, vocês lembram que tinha lá os anéis de proteção da Intel, né? Então, os níveis de proteção 0, 1, 2, 3 e 0, 1, 2, 3, né? Em 0, eu conseguia fazer qualquer coisa na máquina, e nível 3 eu não consigo fazer quase nada, eu não consigo acessar hardware, por exemplo. Isso era uma coisa usada, idealizada bem antigamente, e depois nós entramos para os modos de proteção. Basicamente, um hardware, hoje tem bem mais que isso, mas assim, os dois modos de proteção mais visíveis para nós é o modo kernel e o modo usuário. Quando eu estou no modo kernel, quando eu estou aqui no modo
no nível kernel, no modo kernel, no modo de proteção de kernel, a aplicação que está aqui dentro, rodando quando o processador está setado nesse modo de proteção, ela consegue fazer tudo, inclusive desligar as interrupções. Quando eu estou no modo usuário, ou no nível de usuário, eu não consigo fazer nada, né? Eu não consigo acessar hardware, por exemplo. Toda vez que eu vou acessar o hardware, acontece um trap no hardware que não me deixa fazer esse acesso. Então me dá uma falha. Então o que a gente faz em kernels, em núcleos, né, ou kernels de sistemas operacionais, organizados de forma monolítica? A gente coloca, no geral, né, o que nós fazemos? Nós colocamos o kernel sendo executado no nível de kernel, quer dizer, todo o sistema operacional ele é compilado num único bloco, num único monolito, né? Então eu tenho várias funções. Deixa eu só parar aqui para poder, então só abrir um quadro aqui para a gente poder entender direitinho essa questão. Então só abrir um quadro branco para a gente poder ter uma visão bem clara disso, né? Então quando a gente está desenvolvendo um kernel, por exemplo, eu vou ter ali a função main, né? Essa função main pode chamar uma função F1 qualquer. Essa função F1 pode chamar uma função F2 que esteja no mesmo nível que ela. Essa função F2, por sua vez, pode chamar uma função F3, que está abaixo, né? Ela aqui é uma função F3. Mas essa função F1 também pode chamar essa função F3. E nós podemos chegar ao ponto, se nós já não tivermos um controle da ideia de hierarquia, dessa função F3 aqui chamar a função F1. E nós podemos ter um caso também de uma função F4 aqui, que chame essa função F2 e que também chame a função F3, por exemplo, e assim por diante. Então começa a perceber. Se eu não estruturar isso, não organizar, eu começo a ter uma dificuldade muito grande de manutenção, né, com o tempo. Mas o que caracteriza um sistema monolítico? É quando eu pego essas funções todas aqui e transformo ela numa única imagem, ou num único executável, né? Então, o que eu estou fazendo? Na hora de compilar, eu pego toda essa aplicação, compilo ela e dou origem a um único binário, a um único código binário. E esse código binário aqui, se eu pensar no modo de execução, esse único binário aqui vai ser executado no modo de proteção de kernel. Ou seja, ele está rodando num sistema totalmente desprotegido, o kernel inteiro. Quando a gente começa a olhar a aplicação, as aplicações estarão aqui em cima aqui no nível de proteção, né, no modo de usuário. Então a aplicação está totalmente isolada lá em cima, quer dizer, protegida, eu não consigo acessar hardware. E toda vez que eu tenho que acessar hardware, eu desço para esse kernel único, que é um monolito, quer dizer, eu compilei ele em um único bloco, né, monolito. Por isso que vem o nome monolítico. Esse kernel monolítico, qual que é a vantagem dele? Eu tenho um desempenho muito grande, porque toda vez que uma aplicação precisa acessar um disco, por exemplo, eu tenho que fazer essa troca. Essa troca de sair do modo usuário e ir para o modo... Só apagar essa seta, não é uma seta que eu queria. Toda vez que eu tenho que sair desse modo usuário e fazer o hardware para o modo kernel, eu tenho o que nós chamamos de troca de contexto. E essa troca de contexto gasta um tempo. Então, no geral, as aplicações hoje elas gastam 20 milissegundos rodando até serem trocadas para outra aplicação. A troca de contexto, no geral, eu gasto 5 milissegundos, quer dizer, 25% do tempo de uma execução convencional. Então, toda vez que eu fico entrando e saindo desse kernel, para esse kernel fazer essa chamada hardware, eu gasto tempo fazendo só essa troca de proteção. Então, o que pode acontecer se eu não colocar o kernel em todo dentro do nível protegido, nível kernel, né? Se eu não colocar o núcleo do sistema operacional em modo kernel. Pode acontecer da aplicação chamar o kernel, ele faz uma tarefa, quer dizer, eu fiz uma troca de contexto, ele faz uma tarefa e devolve para a aplicação. A aplicação normalmente chama uma outra, devolve um outro trecho do kernel, perdão,
e chama novamente de kernel que está aqui embaixo. Esse kernel faz um novo processamento e volta. Então começa a ter um monte de troca de contexto. Então a aplicação fez uma única chamada. Esse kernel que estava aqui embaixo processou, mas ele precisa de um outro trecho de código dele que está aqui em cima. Ele chama aqui em cima, processa e desce de novo. Quer dizer, eu tive uma outra troca de contexto. Processa, chama outra parte e desce. Então eu começo a ter dentro do kernel uma troca de contexto muito grande, fazendo com que as aplicações demorem muito para executar. Então se eu coloco o kernel todo embaixo, no modo protegido, né, no modo desprotegido, perdão, no modo de kernel, eu tenho uma execução linear das coisas. Então eu começo a executar as funções do kernel à vontade, no tempo necessário, né, todas as operações necessárias. E devolvo para a aplicação somente quando tudo estiver concluído. Em contrapartida, qual que é o meu problema? Se dentro de uma dessas funções eu tenho alguma coisa errada, que trave o kernel, por exemplo, eu tenho um kernel panic. Eu tenho a minha máquina inteira travada. Então, por exemplo, se eu tiver dentro dessas funções um loop infinito, eu entro para dentro do kernel, o kernel pode ser que desligue as interrupções e meu sistema operacional nunca mais volte, ele vai ficar congelado na tela. Então, o que a gente faz? O que nós fazemos hoje, por exemplo, com o Linux? Ele é um sistema monolítico, mas nós criamos algumas regras. Por exemplo, eu não posso ter uma função inferior chamando uma função do nível superior. Então, jamais F3 vai chamar F1 ou F3 chamar F2. F4 também não vai chamar F2 e F4 também não vai chamar F3. Então, eu poderia ter alguma coisa assim, F3 chamando F4. Então, o que eu percebo quando eu faço isso? Que eu começo a dividir esse kernel aqui numa forma hierárquica. Então, os kernels monolíticos, eles podem ser puramente monolíticos, quer dizer, eu não tenho uma hierarquia das funções, dos módulos, eu não tenho organização, ou ele pode ter uma hierarquia, uma estrutura mínima de organização, e então ele é dito como um kernel monolítico hierárquico. Já no microkernel, eu não tenho essa imagem única que a gente está vendo aqui, que nós estamos vendo aqui. Na realidade, eu tenho um microkernel, quer dizer, um código mínimo possível, que é executado aqui embaixo, e todo o resto é executado lá em cima como servidores. Deixa eu voltar lá para a minha tela, só para a gente ver aqui a aplicação. Então, quando a gente começa a pensar em microkernel, eu tenho um kernel mínimo sendo rodado aqui embaixo, quer dizer, um kernel bem pequeno, com o mínimo de funções possíveis, e o resto do kernel rodando em cima. Qual que é o problema disso? Qual que é a vantagem, primeiro? Qual que é a vantagem? A minha segurança é muito maior, porque eu vou ter uma falha, eu tenho pouco código rodando no modo desprotegido, cuja falha pode fazer a parada total do sistema, porque eu tenho pouco código ali dentro. Então, os servidores que não acessam o hardware diretamente, a parte de código que não acessa o hardware diretamente, está rodando lá em nível de usuário como se fosse uma aplicação. Então, se essa aplicação aqui, se esse código aqui para, simplesmente eu consigo descartar e instanciar de novo, porque o microkernel está aqui embaixo, garantindo a execução, né? Por outro lado, vamos imaginar o seguinte, eu preciso fazer uma tarefa da aplicação. Essa aplicação chama um servidor, né? O que já é um trecho do kernel. Esse trecho do kernel chama a parte do microkernel que acessa hardware. Acesso o hardware e volto. Uma vez que eu voltei, eu posso ter uma nova operação. Eu chamo de novo esse kernel, que resolve e volta. E aí eu posso ter uma nova operação, que vai chamar de novo esse kernel e vai voltar novamente. Então, repare, dependendo de como eu estou estruturando esse kernel, eu posso ter múltiplas trocas de contexto para fazer uma operação de I/O. E aí eu começo então a ter lentidão, né? E essa aí, isso é interessante, porque é uma das discussões entre Tannenbaum e Linus Torvalds, que é uma das maiores discussões que existem hoje nos fóruns, né? Que eles fizeram, que conta muito em detalhes, que detalha bastante essas características, né? Da questão do desempenho e uso no mundo real que o Linux existe, tá, né? Que ele precisa existir, e a organização e o controle que o Minix possui para ensino e assim por diante, né? E é claro que a gente começa a perceber, então, que... Deixa eu só limpar aqui. Então, a gente começa a perceber, então, que muitas vezes é preciso ter alguma coisa híbrida, né? Quando nós começamos a falar em família Microsoft, por exemplo, eu tenho um sistema que é microkernel,
mas eu tenho adaptações de algumas coisas implementadas como se fosse monolítico para eu poder ter desempenho. macOS, mesmo caso. Ele é um sistema que veio do BSD, naturalmente ele era monolítico, o BSD é monolítico, mas ele implementou muita coisa em microkernel, então ele acaba tendo uma coisa híbrida. Então, quando eu começo a pensar em sistemas híbridos, eu posso ter o kernel rodando na parte de baixo, no modo desprotegido. Os servidores são com tanto no nível kernel, ou parte do nível kernel, parte do nível usuário, depende de como é que eu quero organizar, né? Mas esses servidores são bem isolados. Então, eu começo a ter uma separação de funções. Então, quando a gente começa a pensar em monolítico e microkernel puro, monolítico, eu tenho alto desempenho, mas um risco muito grande de parada, porque uma falha no módulo pode parar o sistema operacional inteiro, então tem menos organização e mais dificuldade de manter, porque está tudo no único bloco. E microkernel tem menos desempenho, mais organização e mais segurança de forma geral. Né? Naturalmente, que vai depender da implementação, do controle, de qualidade e assim por diante. Mas pensando em arquitetura, provavelmente só na arquitetura, o microkernel tem mais segurança, o monolítico tem menos. O monolítico tem mais desempenho, o microkernel tem menos. Né? O microkernel tem mais organização, o monolítico tem menos organização. É claro que no monolítico eu posso colocar a hierarquia e fazer com que ele se torne um pouco mais organizado. Né? E aí, existe uma estrutura de núcleo cliente-servidor que era implementado nos sistemas operacionais distribuídos, como eu falei lá atrás. Então, a máquina 1 é o núcleo que interage com o cliente, a máquina 2 tem a parte de servidor de arquivos, depois servidor de processo e servidor de terminal. Né? Então, eu acabo tendo aqui o que seria a ideia de um sistema operacional distribuído. Se eu trago isso hoje para o mundo de redes, né, e usando sistemas operacionais de redes, então eu vou ter uma máquina aqui, cliente, conversando com um outro sistema operacional completo, mas que implementa a funcionalidade de servidor de arquivos, com a outra máquina com um sistema operacional completo que implementa um outro servidor de terminal, por exemplo, remoto, assim por diante. E aí nós chegamos então nas máquinas virtuais que a gente começou a falar lá atrás. A virtualização existe então desde o VM370 e, como eu disse, ele fatia o hardware em pedaços, né, fisicamente separados, porque isso está dentro do hardware, e eu entrego sistemas operacionais equivalentes ao original. Então, cada máquina virtual dessa do VM370 rodava uma máquina, um sistema operacional VM370. Mas elas eram sistemas operacionais independentes. O hardware que essa instância acessava é diferente do hardware que essa segunda instância acessava. Desculpe. Tá, com o botão de pausa aqui, né, de mudo não está visível. Quando nós começamos a pensar em virtualizador i386, ou x8664, né, nós temos dois tipos de virtualização, que aí foi iniciado pela VMware, como eu falei lá atrás, né, e o Hyper-V também vem no mesmo caminho, Xen e assim por diante. Xen ou Zen, né, depende de qual forma nós queremos pronunciar. Quando nós começamos a olhar a virtualização de IBM PC x8664, nós temos dois tipos de virtualizador. Que nós chamamos de virtualizador tipo 1, que também é conhecido como virtualizador bare metal, e um virtualizador do tipo 2, que é conhecido como um virtualizador de nível de aplicação. Vou começar pelo tipo 2, que ele é mais comum para todo mundo. O que é um virtualizador tipo 2? Então, eu tenho um sistema operacional Linux, por exemplo, que eu tenho um sistema operacional já hospedeiro rodando na máquina. Em cima dele eu rodo um VirtualBox, por exemplo, que é um gerenciador de máquinas virtuais, e coloco um Windows em cima. Então, eu tenho Linux, VirtualBox e um Windows. Mas nesse Linux da base, por exemplo, eu posso rodar aqui, se eu quiser, um LibreOffice. Eu posso abrir o LibreOffice, eu posso abrir GIMP, eu posso abrir o Firefox. Então, nesse mesmo sistema operacional aqui, hospedeiro, que é a base da virtual, que é quem está controlando a virtualização do final, né, que é quem tem acesso ao hardware, tem acesso ao hardware, esse SO aqui ele consegue acessar múltiplas aplicações e rodar uma outra aplicação que cria máquinas virtuais. Então, a máquina virtual é criada para esse hospedeiro, para esse SO hospedeiro, como se fosse uma aplicação. Então, o VirtualBox é que gerencia essa máquina virtual, não é o próprio Linux. É claro que existe integração das bibliotecas, né? Isso não é totalmente desacoplado. Mas esse sistema operacional Linux que está aqui embaixo como hospedeiro,
ele é um sistema operacional de uso geral, então eu consigo trabalhar nele normalmente, eu não preciso necessariamente acessar os SOs convidados para poder fazer alguma coisa. Já quando a gente fala de sistema operacional hypervisor do tipo 1, ou virtualizador tipo 1, que é conhecido no mercado como hypervisor, apesar que ambos são hypervisor, né, tipo 1 e tipo 2, mas quando se fala em hypervisor no mercado de trabalho, a gente acaba pensando no virtualizador tipo 1, que também é conhecido como bare metal. O que eu tenho? Eu tenho um hardware, em cima do hardware eu coloco um sistema operacional específico de virtualização, como o VMware, por exemplo. Então, nesse SO aqui específico, que está sentado, está colocado em cima do hardware, por isso que a gente fala bare metal, né? Está em cima do metal. Nesse sistema operacional aqui, por exemplo, eu não rodo nada. Eu não vou rodar um OpenOffice, não vou rodar Firefox, ele não vai ter interface gráfica, né? Eu não tenho aplicações aqui em cima desse cara, ele é específico para virtualização. E aí, em cima desse sistema operacional, eu começo a rodar outras máquinas virtuais, outros sistemas operacionais dentro de máquinas virtuais, né? Então, eu tenho o VMware como host e as máquinas virtuais com os sistemas operacionais convidados rodando em cima dele, né? E isso que diferencia. Então, tipo 1, não tem o virtualizador específico, especializado em trabalhar com máquinas virtuais e não é de uso geral. Tipo 2, eu tenho o sistema operacional de uso geral, que eu rodo uma aplicação que cria a ideia, o contexto de máquinas virtuais e assim eu consigo rodar. E é importante que a gente separe também o que é virtualização total de paravirtualização. Virtualização total é quando eu consigo, dentro de um Linux, por exemplo, rodar um Windows sem que esse Windows saiba que embaixo existe um Linux. Que é o que acontece com o Hyper-V, com VMware, com o VirtualBox, né? Então, o sistema operacional que está aqui em cima não sabe que embaixo existe um sistema operacional diferente. Então, ele trabalha como se estivesse em cima de um hardware. A paravirtualização é quando eu tenho a integração dos dois sistemas operacionais. Então, como a gente fazia, como era feito com o Zen antigamente, né? Eu instalava um Linux e instalava um outro Linux em cima, só que esse Linux que estava aqui em cima era um kernel modificado. Modificado em que sentido? Ele usava as bibliotecas do Linux de baixo. Então, o barra proc, por exemplo, desse Linux que estava aqui em cima, na realidade era o barra proc do de baixo. E esse kernel era modificado para fazer essa chamada. Então, ele conhece quem está embaixo. Por isso que era para-virtualizado, ou seja, uma virtualização parcial, não uma virtualização total. Hoje, quando se fala em virtualização em cima de VMware, por exemplo, eu já tenho uma coisa híbrida. Eu tenho uma virtualização total, porque o servidor que está aqui em cima não sabe, a máquina que está aqui em cima, o sistema operacional não sabe que existe um sistema operacional embaixo, não precisa saber. Mas, ao mesmo tempo, o acesso ao disco, por exemplo, eu consigo fazer uma passagem direta da máquina virtual que está em cima com o hardware que está aqui embaixo. Então, hoje a gente tem hoje nós temos uma coisa, uma solução híbrida. Mas as tecnologias são bem separadas, né? Os conceitos são bem separados. Então, aqui só um resumo sobre a organização dos núcleos, né, em relação aos sistemas operacionais. Microkernel puro, QNX e Minix. Minix 3 é microkernel puro e o código dele está livre, né, para a gente poder estudar se quiser. Monolítico. O Windows 9X, obviamente, era monolítico. Os BSDs, de forma geral, então FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, PCBSD, SAMBSD e assim por diante. Linux, tanto os baseados em BSD quanto o System 5, o kernel do Linux é monolítico, hierárquico, né? E o sistema de boot não faz parte do kernel, ele é implementado pela distribuição, né, no geral. Solaris, AIX, que é todos que vêm do mundo Unix, são monolíticos, né? E aí, híbridos, a gente tem a família Windows NT, aí naturalmente o Windows XP, Vista e assim por diante, e o macOS, né, que eu comentei lá atrás, que era o Darwin, um BSD modificado, e foi implementado meio como microkernel. Aqui a gente tem uma estrutura da família interna 9X, só para a gente ter uma visão mais ou menos da diferença com o NT, né? Com o NT que já é monolítico. Então a gente tinha aqui embaixo um gerenciador de sistema de arquivos, né? Um gerenciador de configuração, um gerenciador de drivers e existia e ainda existe, né? A Microsoft tem esse costume de usar um banco de dados chamado registro para guardar essas configurações e todos os acessos que é feito no sistema, todas as permissões que é feito no sistema. Existia um core, um núcleo de Windows 9X e aí um shell 32 bits. Então, o que a gente percebe? Que na família 9X eu ainda tinha a herança dos 16 bits, né? Porque existia um shell 32 bits ali onde eu rodava as aplicações. Então, os programas rodam em nível de usuário
E o resto de acessórios, e os acessórios também, mas do Shell 32 bits para baixo, tudo era rodado em modo kernel. Existia dentro da família 9X duas linhas de processamento de aplicação. Uma linha que descia aplicações DOS e uma linha que desce aplicações com interface gráfica, né? Baseado em Windows 9X, mas na verdade 32 bits com interface gráfica, né? Então, são duas linhas totalmente independentes. Isso aqui foi implementado a partir do Windows 95. Então, até o Windows 3.11 isso não existia. Basicamente, era o DOS com um gerenciador de janelas em cima, sem multiusuário, né? Com o Windows 95 surgiu a ideia das multitarefas, né? E aí a gente começou a ter duas pilhas de processamento. E olha a diferença que é interessante. Olha a diferença da estrutura do kernel do 2003 Server, 2008 Server, que é o mesmo, né? A partir de 2012 a gente começou a ter a parte de virtualização embutida aqui, então para fica mais complexo, por isso que eu mantive a imagem de 2003, que é para a gente ter uma visão melhor nesse nível. Se nós começarmos a olhar aqui, o que eu tenho embaixo? Eu tenho o hardware propriamente dito, né? O hardware da aplicação, e existe uma camada de abstração. O que essa camada de abstração faz? Ela tenta simplificar para o sistema operacional a variedade de hardwares que eu estou usando, de dispositivos que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu tenho um disco da Samsung, um disco da Quantum, da Seagate, cada um tem uma característica diferente. Mas eu tento entregar para o kernel um sistema, um dispositivo disco, para não ter que entrar na especificidade de cada fabricante. Essa separação da especificidade feita para cada fabricante é implementada no HAL. Então, o HAL faz essa comunicação com cada dispositivo, entende cada dispositivo por fabricante, mas ele entrega para dentro do sistema operacional uma coisa abstrata já abstraída para que eu consiga mexer só com o disco e não ter que saber qual fabricante que é. Depois nós temos aqui o próprio kernel, né? Um kernel pequeno, um microkernel, e aí nós temos então os serviços, né? Tudo que tem aqui nessa linha laranja são os gerenciadores. Então, gerenciador de objetos, gerenciador de processo, de memória, de segurança, de cache, plug and play, energia, de configuração, né? Então, são servidores que são implementados em modo microkernel, como servidores. Então, esses objetos, eles rodam já no modo protegido no nível de usuário. O que roda no modo desprotegido, no modo kernel? Só o kernel. Então, o que roda lá, só o núcleo, esse microkernel, é que roda com modo de proteção de kernel. Todo o resto daqui para cima, então, deixa eu traçar uma linha aqui para a gente poder enxergar. Todo o resto dessa linha para cima, aqui roda em modo de proteção de usuário, quer dizer, não consigo acessar hardware. E aí, olha que interessante, se nós olharmos aqui a interface gráfica, o que nós percebemos? Olha, se eu estou usando uma interface gráfica convencional, com mouse e coisa e tal, em que eu consiga rodar como servidor, quer dizer, eu não tenha delay de tempo por usar ela como servidor aqui no modo usuário, eu vou fazer isso aqui. Mas se eu tiver um problema de desempenho, que eu preciso de um pouco mais de velocidade, ela simplesmente ignora que está rodando que está rodando como serviço e começa a rodar no mesmo nível do kernel. Então, conversando diretamente com o kernel ali, como se fosse monolítico, mesma ideia do monolítico. Mas, se eu estou executando um jogo, alguma coisa que eu preciso de um desempenho muito maior ainda, eu ignoro o kernel e começo a falar com a camada de abstração. E se precisa de uma coisa mais específica, ainda mais rápida, com maior desempenho, ela ignora a existência de todo o sistema operacional e escreve direto no hardware. Então, essas adaptações, quando você usa microkernel, que é preciso ter, porque como o microkernel naturalmente ele é muito mais lento que o monolítico, eu preciso de alguma forma acelerar algumas coisas, principalmente porque trabalha com interface gráfica. Esse trabalho de interface gráfica é muito lento, e se eu começar a fazer isso como serviço fica complexo, porque cada vez que eu arrasto o mouse, eu preciso ficar entrando e saindo desse microkernel para poder processar e perco muito tempo. Então, eu sou obrigado a fazer esses pontos de penetração, né, esses pontos de invasão, de passagem por cima da estrutura microkernel. Por isso que nós dizemos que o Windows é um dos maiores exemplos de kernel híbrido, porque ele tem uma estrutura, no geral, microkernel, mas ele simplesmente passa por cima quando é necessário da organização, né?
E aí, naturalmente, aqui só para a gente continuar aqui para cima, tem a NTDLL, que é a DLL, né? A biblioteca de anexação dinâmica mais genérica, e aí existem subsistemas que executa POSIX, que são sistemas baseados em Unix, programas 32 bits, 64 bits. O subsistema OS2 já não existe mais, ele parou no Windows 2003 Server, né? O OS2 é um sistema legado, então não existe mais. Só limpar aqui os desenhos, às vezes a interface ela dá uma travadinha. Então, finalmente, para a gente finalizar essa parte introdutória, como é que funciona essa questão de sistemas operacionais, que é uma coisa só que eu queria debater rapidamente com vocês. Quando nós começamos a pensar no programa, o que acontece? Nós escrevemos um software num código-fonte. Né? Então, nós temos um código-fonte qualquer aqui, né? Esse código-fonte, quando a gente pensa em linguagem C, ele passa para um pré-processador para tirar aqueles defines e trocar, por exemplo, define N50. Então, todo lugar no código que eu acho N, eu vou trocar por 50 para poder compilar. Então, é um pré-processamento. E na sequência, nós passamos pelo compilador. E esse compilador nos dá aqui, então, um código objeto. O que é o código objeto? É um código binário, quer dizer, um código binário puro, quer dizer, é um código de máquina que executa, não, perdão. É um código binário puro, mas que ele não executa em cima do sistema operacional. E por que ele não executa em cima do sistema operacional? Que para executar, eu preciso anexar as bibliotecas de execução daquele sistema operacional específico. Então, por exemplo, quando eu vou executar um código em Linux, eu coloco ponto barra e o nome da aplicação. Esse ponto barra, e quando eu dou o Enter, uma das coisas que eu preciso fazer é pegar os dados dessa aplicação e colocar na memória. Essa rotina de carregamento não foi escrita no meu programa. Eu fiz um programa aqui para calcular fatorial, por exemplo, né? Bem simples. Em nenhum momento aqui nessa aplicação eu escrevi como que é feita a carga em memória. Quando eu compilo o meu programa, o que eu tenho? Eu tenho um código binário do que eu escrevi. O que esse código binário faz? Calcula fatorial. Mas em qual plataforma? Nenhuma, porque o que eu tenho aqui é só o cálculo de fatorial. Quando eu der ponto barra nisso aqui, eu não tenho o código fonte que faz a carga disso na memória para executar e que começa a executar lá na função main. Quando que isso é feito? Quando eu link edito a minha aplicação. Então, quando eu pego o código objeto e passo para um link editor, o que eu estou fazendo é anexar nesse código objeto, também de forma binária, as bibliotecas de execução. Então, quando eu tenho um ponto barra no Linux e é feita a carga para a memória, esse código, como que é feita essa carga, foi inserido na link edição. Por isso que quando eu pego um código objeto, eu digo que ele é um código nativo, quer dizer, ele não tem plataforma anexada. A partir do momento que eu link edito esse código, eu passo a executá-lo somente dentro daquele sistema operacional que eu criei. Então, se eu link edito uma aplicação para rodar num Linux 64 bits, eu não vou conseguir rodar na plataforma Windows, nem Mac. Né? Mac até que eu consigo por causa das adaptações, né? Porque é padrão POSIX e vem do mundo Unix, também meio que da mesma linha a gente ainda consegue. Mas no Windows eu não vou conseguir. Né? E Mac também com bastante dificuldade. Né? Então, o correto seria recompilar. Né? Ou eu link edito com uma coisa muito genérica, né? Sem especialização de compilação, sem usar O3, O4 e assim por diante, no GCC. Então, o código objeto é um código binário puro, sem capacidade de execução em plataforma. Quando eu link edito ele, eu passo a ter, então, as bibliotecas de sistema anexada e eu passo, então, a ter um código binário executável. Quer dizer, eu consigo executar esse código binário que quando era objeto já era binário, mas agora ele é um binário que consegue executar sobre uma plataforma. Tá ok? Então, essa era a ideia para a aula de hoje, esse módulo introdutório. Né? Queria agradecer aqui a paciência de vocês e a dedicação. E aí, na sequência, eu vou colocar também alguns slides, alguns documentos ali de leitura para que vocês possam acompanhar, se aprofundar em alguns detalhes. E aí também já coloco lá a avaliação por módulo. Vocês viram ali no guia que a avaliação é feita de forma modular, né? Para cada unidade a gente vai fazendo as avaliações para não ficar muito pesado. E aí também já vou abrir o fórum para nós podermos discutir as dúvidas. Obrigado, pessoal.